Olá, eu sou Bianca Lopes, eu sou publicitária, cantora, compositora, co-founder da Bensai Educação Empreendedora Afrocentrada e a sua podcast é aqui do podcast Dominando o Mundo. Hoje, mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui com Tatiana Pires, que ela é contadora e também empreendedora de impacto social. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, só em você dar espaço para mulheres, já é muito importante. Somos nós, né? Somos nós. Estamos nós por nós. E aí, eu sempre digo aqui para todos os nossos convidados que a gente começa com a coisa mais importante do podcast, que é o quê? Que é a fofoca. A gente quer saber da sua vida. A gente quer saber como era você lá, como criancinha, e como foi que acendeu a chama da paixão do empreendedorismo do seu coração. Pois é, essa foi muito engraçada. Na verdade, eu sempre fui uma menina tímida, tá? Uma pessoa que não tirava notas boas no ensino fundamental, mas minha mãe, uma mulher que viúva, sempre disse aos filhos que a gente poderia ser o que quiséssemos. Maravilhosa, já estou amando ela. Minha mãe era o máximo. Ela realmente acreditava em nós. E só que você sabe que o mundo sempre fica dizendo que você não pode, você não deve, você não pode, você não deve, e você fica com dúvidas, né? Aí veio movimentos sociais, né? Antigamente, grupo de jovens, depois conheci o movimento estudantil, que foi que deu um boom na minha vida, assim, para dizer assim, eu acho que você gosta disso. E dali, o movimento estudantil, conheci o movimento de mulheres, que é o movimento que eu admiro de paixão. E aqui eu não quero desmerecer nenhum homem, mas eu afirmo isso para todo mundo. As mulheres, Bianca, para mim, são os seres humanos, assim, fenomenais. Não é só porque ela pare, não é só porque ela cria filhos, mas as mulheres, quando elas focam em algo, nos negócios. Todas as mulheres que estão, a maioria que estão na frente dos negócios, os negócios não declinam. Então, Sim. assim, é algo muito importante. E, enfim, e daí eu fui estudando, depois de muito, eu tive meu filho, que hoje tem 23 anos, é músico. Ai, arrasou. Já ganhou um prêmio no Prêmio Hangar, já no Eita. MPB 84, eu adoro de dizer isso, né? Tem que falar mesmo, tem que celebrar as vitórias, né? Tem, porque mãe solteira não por opção, abandono paternal, então muito difícil você criar um filho sozinha. Quando eu falo criar um filho sozinha, é você não ter o pai do seu lado ou Sim. a mãe. A rede de apoio, né? A rede que de a gente apoio. precisa, necessita. Não, mas graças a Deus eu tive meus 2 irmãos e minha mãe que estiveram lá do meu lado sem me julgar. Então estiveram lá para poder o meu filho ser o homem que ele é hoje. Estudou no IF, foi para o UF. Então, assim, Deus é maravilhoso para mim. E dizer a vocês que também sou uma mulher que venceu um câncer, um linfoma de Hodgkin, uma mulher que já teve AVC recente. Então, assim, são coisas que Deus fica me dizendo que acredite em si, entendeu? Embora todos os dias também algo dizendo que não, deixa pra lá. Mas se Deus está me dando uma oportunidade, várias oportunidades Ele me deu, alguma coisa tem. Isso eu quero que as demais mulheres também pensem assim. Sim, esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? Porque eu sempre digo aqui nos episódios que as mulheres que eu conheci dentro do programa, eu achei muito pouco, né? Assim, eu quero saber mais sobre vocês, eu quero que as pessoas conheçam, né? Porque a gente olha para uma pessoa e tem aquela visão superficial, mas não sabe o tanto que ela já venceu. Acho que comemorar essas vitórias, né? Porque a gente tem, como empreendedoras, como mulheres, temos muitos desafios, né? E a gente escolhe não desistir. A gente escolhe todos não os desistir, dias, não é mesmo? principalmente nós, mulheres negras, né? Mulheres indígenas. A gente sabe que existe uma desestruturação ainda, questão reparo histórico necessário, mas cabe também, já pensou, cada mulher
eu, você, as mulheres do Quartzo que participaram e tantas outras mulheres que estão na linha de frente, que são dito minoria, que nós não somos. Imagine todas nós, vamos lá, pá! Imagine ocupar o espaço que nós não estamos, que outras pessoas estão ocupando espaços nossos que não deveria, porque eles ocuparam ou porque nós deixamos. É uma reflexão para que todos nós possamos discutir. Mas a questão é que a gente não pode deixar que os outros ocupem o nosso espaço. Sim. Agora cabe pessoas como nós, Sim, e tantas outras aí ajudar, né? e eu costumo dizer que muitas das coisas que a gente faz, eu digo assim, né? Por exemplo, aqui, não é pra mim, é para que uma pessoa possa olhar essa nossa entrevista e se inspirar com ela, né? Eu costumo dizer que eu sempre tô com cabelos diferentes, né? De 3 em 3 meses eu mudo de cabelo. Esse aqui é o original, mas pode ser esse também, como pode ser tranças coloridas. E eu não coloco só esses cabelos pra mim, mas também coloco para as crianças que me veem no supermercado, na rua, em todos os lugares que eu frequento, porque a gente entender a importância da referência, né? Isso E você foi uma referência para o seu filho, eu tenho certeza, e para muitas mulheres, né, que passaram por essas dificuldades. A quantidade de mães solo é imensa, né? Enorme. Isso. No Brasil inteiro, né? Porque a gente tá aqui, vamos ser veiculados no YouTube, então não vai ser só para Natal, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil inteiro. E é um obstáculo a ser passado, né? Também o fato de você já ter tido um grande tempo no mercado, você ter tido essas dificuldades de saúde também, né? Dentro da Bem-Estar a gente fala muito sobre saúde e bem-estar, né? Isso mesmo. De você, às vezes, ter que tirar um momento para você para perceber aquilo ali que você está precisando dar mais ênfase. E aí você precisou por 2 vezes dar muita ênfase para sua saúde, né? Mas Isso sem mesmo. perder todos esses papéis que você aborda na sociedade, né? De participar de movimentos, né? Muitas mulheres negras também não participam de movimentos. A verdade é essa, né? E é importante ter essa referência, né? Acho que um dos nossos objetivos aqui do podcast é realmente saber como foi, né, essa sua jornada trabalhadora, empreendedora, para que outras mulheres possam ver que você conseguiu e elas também podem, né? Isso aí é muito importante, né? Eu já quero agradecer de novo a sua participação aqui, porque pouquíssimo tempo de podcast a gente já está aqui se amando muito, né? E eu queria saber, assim, como é a sua trajetória de trabalho, né? Tendo que conciliar toda essa sua história com a sua jornada empreendedora. Hoje eu tô com 45 anos, né? Meu filho com 23, então, assim, muita coisa aconteceu. Mas quando eu olho para trás, o quanto eu tive que ficar lutando o tempo todo e para estudar, para ter dinheiro, e eu vivia, principalmente quando meu filho nasceu, eu ficava, meu Deus, e agora o trabalho e o dinheiro? Meu filho tem que ir para uma escola boa e aquele negócio todo, 2 trabalhos, estágio, entrei na faculdade depois que meu filho nasceu, entendeu? Ele tinha 3 anos de idade ou 5, quando eu fiz a administração. Depois, recente, que eu digo poucos anos atrás, eu fiz ciências contábeis. Eu fiz por uma necessidade de mercado, mas também uma coisa que eu amo saber das coisas. Sim. Eu gosto de saber o porquê foi criado aquilo, porquê aquilo foi desenvolvido, como é que a gente pode fazer. Eu não quero só a lógica por trás, né? Eu sou assim também. Vou saber. Eu não quero só saber porque o plástico ele tá ali para botar lixo, não. Eu quero saber como é que é a composição dele. A coisa por trás, né, gente? É isso. Eu sou fofoqueira até de como são feitas as coisas. Me digam, é isso aí. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que ser curioso, tá? Eu moro numa comunidade periférica, tá? Eu moro onde, desde que meu pai faleceu, que a gente nasceu no Rio de Janeiro, minha mãe, moro na mesma rua onde minha mãe praticamente nasceu e se criou, e fomos para lá por uma necessidade que minha avó, como sempre, mulheres, pegou a minha mãe e veio criar os seus filhos aqui do Rio Grande do Norte, que é mais tranquilo do que no Rio de Janeiro. Sim. E assim minha mãe fez,
mulher que passou no concurso público, tinha quase 50 anos quando passou no concurso público, foi uma mulher que lavava, passava. Eu estou contando isso porque minha mãe dizia assim, Tatiana, estude. Ela não desmerecia o trabalho dela, pelo contrário, o dela e de tantas outras mulheres, mas ela queria o melhor para mim e o melhor para os meus irmãos. Então ela dizia, estude, estude, e confesso a você que eu tinha dificuldade de aprendizagem. Eu fui uma pessoa que passei 4 anos na quinta série, antiga quinta série, que é o 6º ano. Passei 2 anos na 6ª série, que é agora o 7º ano. Não tenho vergonha de dizer isso, porque pelo contrário, eu quero dizer que você tem as suas limitações. Sim. E você tem que buscar ser a melhor possível, como diz o movimento escoteiro, sabe? Então, minha mãe estimulava, minha mãe dizia que eu poderia ser, e repetido de novo, ao redor diz que você não pode. Anos 80, depois daquele período 60, 70, né, 80, o Brasil não sabia o que ser. Sim. Né? O Brasil também é muito do que a gente está passando hoje, né? Depois da pandemia, as pessoas estão reaprendendo ensinar a conviver socialmente, né? E ela tem até uma frase que diz, né, que educar uma mulher preta é educar toda uma geração. Isso mesmo. E ela, o que ela fez? Ela deu prosseguimento à sua família, né? De que é tipo assim, bom, eu testei essa modo de vida. Então eu acho que você pode melhorar estudando mais, né? Então, assim, é um ensinamento muito importante, né? Que a mãe, ela traz pra gente disso. Isso, é verdade. Ela também tem que acreditar. Muita gente dizia, não, bota logo esses meninos pra trabalhar qualquer coisa. Minha mãe botou os meus 2 irmãos, assim, tipo, guarda-mirim. Sim. Tá entendendo? Aqueles menores aprendiz. Minha mãe queria que trabalhasse, o dinheiro ajudava dentro de casa. Eu ajudava ela, junto com meus irmãos, também a vender cuscuz. Quando éramos crianças. Eu estou dizendo isso porque para você se tornar o ser humano que é hoje, o desenvolvimento do caráter, ele vem de educação. Sim. Hoje, além de estar nessa questão do empreendedorismo social, que não é só um negócio, eu sou conselheira tutelar. E para você ser conselheira tutelar, você fica dizendo às pessoas que você está lá para garantir os direitos das crianças e adolescentes, mas por trás existe uma família que tem que estar fortalecida. Sim. Então vem tudo aquilo, a questão da educação que a gente estava falando. Então quando você se acredita, aí tudo bem. Além da minha mãe dizer que eu posso, aí o movimento estudantil me abriu portas. Quando eu falo abrir portas, é a questão de você saber, eu tive a oportunidade de assumir a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, que é a UMES, e lá na UMES eu passei 2 mandatos. Nos 2 eu fui tesoureira da entidade, onde arrecadava mais de 4 milhões, uma entidade dirigida por jovens, certo? E eu tive a oportunidade de coordenar mais de 25 funcionários, com motorista, com carro. Poxa, você é uma oportunidade, é isso, gente, que eu digo assim, é a sacada. Sim. Você é uma oportunidade de aprendizagem. É movimento estudantil? É. Mas se você abrir os olhos, você está vendo que você está vendo também é um negócio de impacto social o movimento estudantil. Muito. Porque gera recursos, né? Você dá empregos, você faz atividades sociais com os estudantes. Antes não tinha essa questão de impacto social, tal, não, mas a gente queria fazer pelo bem dos estudantes. Sim. Então, mas eu enxerguei naquilo foi que eu sempre disse, eu vou fazer administração de empresa, eu vou fazer administração de empresa. E você já estava fazendo impacto social sem saber o nome? Isso, sem saber o que era. E é uma coisa que eu sempre amei fazer. Dentro disso, dentro da onde eu moro, lá no bairro Alto, na comunidade Alto do Juruá, no bairro Areia Preta, que tem Areia Preta lá nos prédios, Sim. E tem a Areia Preta, a parte alta, que é entre Mãe Luísa e Petrópolis. Que é um bairro aqui de Natal, né? Areia Preta, que quando tem a vista para o mar, são imóveis caríssimos, Isso. Mas também tem a outra parte que é mais acessível para a população. Isso. E que continua sendo o mesmo bairro, né? O mesmo bairro, só muda que a gente tem uma comunidade lá. E nessa comunidade, Alto do Juruá, a gente, desde que eu era grupo de jovens, eu rio porque não existe esse negócio de grupo de jovens mais, entendeu? Grupo de jovens era daqueles de 80, 90. Então a gente gostava de fazer gincana, gostava de fazer atividades no bairro,
bairro, com o intuito de arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas, nem que fosse com cesta básica, com roupa, qualquer coisa que a gente fizesse. Nós éramos amigos que fazíamos isso. Então eu sempre tive isso intrínseco dentro do movimento estudantil, tal, que dá para você ganhar dinheiro e ainda ajudar as pessoas. Então é por isso que agora, com a questão do ESG, Sim. né, que você governança ambiental, a questão econômica, que as empresas têm que ter a pegada social. E quando elas têm a questão da pegada social, não é só porque ela tem que fazer responsabilidade social. Existe empresa com responsabilidade social e existem empresas de impacto social. Então, assim, a empresa que eu fundei em 2011, que se chamava Escopo Assessoria e Projeto, foi voltada para elaborar projetos, captar recursos para artistas na área da produção cultural. Depois de um tempo, eu fui assumindo cargos de governo. Nos cargos de governo, eu fui aprendendo sobre convênios. E uma senhora que trabalhava fazendo convênios para o governo, ela era da Secretaria de Justiça e Cidadania, ela é ainda, Sim. Dona Luísa, me apresentou um projeto que pessoas pediam para ela fazer. Ela, Tatiana, eu acho que isso aqui deve ser... Ela me apresentou um projeto e que poderia ser algo para mim, para eu ganhar dinheiro. Mais uma oportunidade. Dona Luísa enxergava uma mulher de classe média e tal. Ela enxergou aquela estagiária dizendo que eu poderia ter o meu negócio. Dali, em 2011, eu fundei meu CNPJ e só fazia mais para os amigos. Porque Sim. Daí eu fui assumindo cargos de governo, aí trabalhei na Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, dos Direitos Humanos, com Marcos Dionísio. Eu fui estagiária dele 2 anos, que é a nossa referência de direitos humanos. E dali, do movimento de mulheres, eu, meu Deus, me derreti, assim, né, participando de conferências. E tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Juventude, onde eu passei 3 anos sendo subsecretária de Juventude. Só que dentro disso, o que eu enxergava? Eu poderia não só ser uma secretária sentada naquela cadeira e fazer aí. Não, eu usei minha habilidade e aperfeiçoei, fazer convênio, trazer dinheiro. Tá entendendo? São coisas que quando você pode fazer o melhor possível, você faça. Quando eu assumi a Secretaria de Juventude, eu não sei se eu estou falando tudo em cima da hora. Não, né, pode falar tudo que você outro. quiser, eu tô amando. Quando eu assumi a Subsecretaria de Juventude, não tinha nem sala. Sim. Então você vê, eu tinha que atender as pessoas no sofá da Secretaria de Justiça e Cidadania. Caramba. E nesses 3 anos eu disse, eu vou pegar o que eu sei fazer. Deixei dinheiro, mais de 1 milhão, deixei sala com equipamentos, impressora, computadores, mesa, tudo. Porque eu acho que quando você assume algo, seja na questão de políticas públicas, ou seja, o seu negócio, você tem que fazer porque gosta. Sim. E é muito importante as pessoas saberem o que gosta. Entendeu? É muito importante. É algo que a gente já falou aqui também. Assim, muito importante você tocar na pauta do ESG, porque é uma coisa que a gente trabalha em cima também, como a Pensar, né? Que é uma startup de educação empreendedora afrocentrada, que também somos um negócio de impacto. A gente, aqui no podcast, a gente teve um episódio que a gente falou mais a fundo sobre ESG. Se você não viu, vá lá, assista, curta, compartilhe, mande para sua amiga que está precisando aprender sobre ESG, né? E eu acho muito bacana isso que você falou, de, tipo assim, aproveitar as suas oportunidades, né? Falou também sobre não tem idade para você fazer as coisas, isso, né? De você começar algo, né? Você falou, a sua mãe, né, mudou de carreira já com uma idade que as pessoas consideram avançada, que eu acho que isso não existe. Não existe. Mas você foi mudando, você saiu do movimento estudantil, foi para a questão da política e foi oportunizando esses espaços, né? Acho que isso é muito bacana da mulher também, de você não ter espaço, eu arrumo espaço, né? É verdade. E muito comum, né? É uma característica comum da empreendedora, né? De fazer o seu espaço, de, por exemplo, hoje, esse podcast que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Esse meu cargo de podcaster, até 10 anos atrás ele não existia, né? Isso mesmo. Então a gente cria a nossa oportunidade
E a gente, no que a gente gosta, a gente vai fundo e vai resolver, né? Isso é muito inspirador, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, porque não tem tempo, não tem era, não tem hora, não tem obstáculo nenhum que impeça a gente de fazer o que a gente tem talento, né? Reconhecer o seu talento, né? Você teve o suporte da sua mãe, com certeza, e você levou isso para você. Isso é que é o bacana, né? Você teve aí o seu objetivo e teve pessoas que foram te apoiando ao longo do caminho, né? E você poder reconhecer isso, né? Isso. Celebrar as suas vitórias também e celebrar as pessoas que estão junto com você. Isso eu achei bacana. Nós sabemos que existem pessoas, existem as oportunidades que aparecem pra gente e existe também você transformar oportunidades, né? Porque as coisas não vêm nas pernas da gente, no colo da gente de graça. Sim. Então, assim, assumir cargos, fazer algumas coisas é porque só gostava da Tatiana? Não, é porque sabia que Tatiana era competente, corajosa, etc. Eles estão aproveitando do momento? Estão se aproveitando de mim? Ou é assim que se anda as coisas para você poder evoluir? Também não é, são questões que eu gosto muito de provocar para que nós possamos fazer a reflexão, porque cada caso é um caso. Eu sempre digo assim, o jeito que eu trato A, não trato B, não trato C, porque cada um tem a sua realidade, sabe? A gente pode conversar. Agora sim, a gente tem que ver essa questão do seu uso para as pessoas. Por exemplo, a política é cruel. Para as mulheres negras, é super cruel. E quando eu falo isso, eu falo muito triste, desapontada, porque você falou muito bem lá no início que nós, mulheres negras, não participamos diretamente nos movimentos, né, de mulheres. Sim. E por que não? E é verdade, Bianca, é verdade. Por que nós não participamos? Ou você tem que estar num nicho, que você tem que só se identificar naquele nicho ou naquele grupo de pessoas, ou não é porque você não só é mulher. Isso é raro, porque eu acredito que todas as mulheres deveriam ter um espaço. Não é isso. Uhum. Não é isso que acontece. E deveria ser. Deveria ser porque eu acredito que nós, mulheres, temos que ter o nosso espaço. Tá entendendo? Então, assim, eu tive a oportunidade de estar lá na coordenadoria de mulheres porque uma mulher acreditou em mim, ela viu o meu potencial. Sim. Claro que ela viu que eu tinha condições de estar ao lado dela e crescer, e eu aprendi muito com essa pessoa. Depois, na subsecretaria de juventude, porque me viram trabalhando na coordenadoria de mulher na segunda fase, que depois que eu fiz passei aquele tratamento do linfoma, eu passei uns anos afastado, porque eu decidi, Bianca, que eu poderia trabalhar, mas eu não quis, porque, por incrível que pareça, o que eu vou dizer, foi a primeira vez que eu tirei férias. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Foi o único momento que eu pude, de fato, estar mais próximo do meu filho. Foi o único momento que eu pude pensar em mim. Eu adquiri esse linfoma porque a minha família, eu fui a primeira da família a ter um câncer. Por causa de estresse. Então, o corpo fala, né? O corpo fala. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com isso. O que é a questão do bem-estar? Eu acredito ainda que essa questão do bem-estar ainda não está muito bem clara o que é o bem-estar, porque o meio fica ali suprimindo que você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser o melhor, você tem que... Como é que você pode ser a melhor se você também não cuida de você? E se você prioriza você vai ficar atrás ou porque você quer se cuidar? Então são várias coisas que... com também a questão da internet, a informação foi tudo muito rápido. Muito rápido, Então, ou a gente frenético, né? Frenético. Então, isso faz com que você não sabe realmente o que é. Depois do linfoma, eu voltei para a coordenadoria. Foi quando me enxergaram e me chamaram para a subsecretaria de juventude. E lá eu fiquei. E pude mostrar também de novo o meu serviço. Mas eu fiquei sempre com medo de ficar doente de novo, não sei o que e tal, tá entendendo? E além desse trabalho, eu também fiquei aproveitando o período que eu fiquei de férias. De férias mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso é um pilar que é importante pra gente também, que é a saúde e bem-estar, né? De que
quando você não pausa, o corpo dá um jeito de pausar De por pausar né? você. Pois é. Dá um tempo de te Isso pausar. é uma coisa muito séria que eu digo, principalmente você, mulher, e em especial mulher negra, que a gente sempre tem uma carga tão grande nas costas, como a gente tem que fazer, tem que ser a melhor, tem que... Bom, como é esse ter que ser a melhor? Quem é que diz que você tem que ser a melhor? A ser melhor para quem? Também é questão de reflexão. Sim, só um minutinho, que eu acho que tá... Tá Tem como quente. ligar o ar? Tá muito quente e eu tô Tá suando. quente. Será que vai atrapalhar muito o áudio? Porque eu tô suando aqui. Espero que você esteja gostando. Eu tô amando. Tô amando muito. Acho que você tá aqui um pouquinho suada no nariz. Se você quiser limpar. Fica as bolinhas, né? Fica as bolinhas. Uhum. Mas vamos continuar nessa mesma vibe. Tá bom. Então, só... Quem Tera tava falando era você, né? Era. Aí veio pra mim. Tá. Só pra gente dar uma continuidade. Tá bom. Pode voltar? E isso é uma coisa que a gente já conversou aqui, né? Tem que... Eu não tenho que nada, né? Eu já digo que eu sou aquariana e eu nasci no meu signo para revolucionar e quebrar todos os tabus. Entendeu? E aí... Mas a gente tem esse negócio do tem que, né? E aí a gente, como trabalhando no pilar do saúde e bem-estar, a gente começa a refletir sobre nós, né? E resgatar isso, né? Em momentos como esses, né? De desafios, Sim, que a gente revisa muita coisa, né? Faz uma reflexão da sua vida, o que realmente é importante para você, o que não é para você mesmo, é para os outros, né? Sim. Então, é uma questão de reflexão que você tem que ter o tempo todo. E tanto que depois de um tempo, tanta coisa aconteceu, foi mais tranquilo também o trabalho. Depois da Subsecretaria de Juventude, foi mais só assessoria e ajudando as pessoas que precisavam com questão de projetos. Eu gostava sempre de ajudar instituições. E nunca deixei, além do movimento de mulheres, a questão política. Uhum. E daí tem a questão partidária, sempre gostei e tive a oportunidade também, se eu vou sair candidata ao Conselho Tutelar. Saí candidata em 2019. Na campanha, foi a primeira vez que eu botei meu nome, assim, minha cara para alguma coisa. Eu sempre fui dos bastidores. Sim. Eu sempre fui a mulher do papel, a mulher do dinheiro, a mulher da articulação, do papel, do dinheiro. Então aí eu fui e coloquei meu nome lá. E foi bem interessante. Eu só fiz campanha 10 dias, foi muito bom, porque aconteceu muita coisa e fiz pouca campanha. E mesmo assim tive votos legais. Né? Isso é legal, né? Porque isso é uma coisa que... É só comunidade, né? Praticamente. É uma coisa que eu percebo, né? Que já falaram pra mim. E hoje eu utilizo nas mentorias que eu dou para as minhas mentoradas, que às vezes a gente não tem a noção de quanta referência a gente é. Isso. Né? Então, assim, muitas pessoas... quando eu comecei a observar que as pessoas ao meu redor estavam deixando o cabelo ficar natural, estavam fazendo trança, estavam cuidando mais de si, porque foi uma coisa que eu fui de referência para elas e elas chegaram para mim e disseram: nossa, adorei que você fez tal coisa, porque você para mim é uma referência. E eu ficava, eu? Isso. E aí aos poucos a gente vai entendendo que nós somos sim referências para outras pessoas, né? E eu imagino quantas pessoas devem ter ficado felizes de ver você candidata, né? Porque às vezes a gente mesmo não sei se eu vou poder ser candidata. E aí quando a gente recebe essa resposta, porque a gente tá ali sendo referência o tempo todo, mas não se dá conta, né? Isso mesmo. Foi quando eu me dei conta e ao mesmo tempo com medo, foi para a campanha de vice-prefeita. Então eu fui candidata a vice-prefeita não porque foi dado, foi conquistado, eu ia sair candidata a vereadora, porque eu realmente acredito que posso fazer a diferença. E na construção lá da interna, tinha que ter um vice-prefeito. Na conversa, o candidato a prefeito me chamou e, enfim, foi muito importante. Com medo, eu estava com medo, não vou mentir. E vai com medo mesmo. E vou com medo mesmo. Isso é muito importante, né? De você saber assim, pô, eu tenho capacidade, né? De você celebrar essas suas capacidades também. Isso mesmo. Isso é muito bacana, né? E hoje, quais são os seus projetos, assim, para daqui para frente, né? Você
foi muito incrível, né? Você ter participado dessas candidaturas e eu quero saber, assim, fofocando os seus projetos, como é que tá de hoje para o futuro aí, o que é que você vislumbra? Olha, depois de tudo isso, eu falo essa questão de vice-prefeita, porque abriu muitas coisas, não só questão política, mas de mente. Sim. E aonde eu vou, como somos referência, tem gente, poxa, Tatiana, poxa, eu gostei muito de você lá, tal. Tipo, ela foi a única candidata negra. Você se vê ali, né? Isso. Você se vê. Você tá sendo a vice-prefeita ou candidata, Isso. mas é como se eu estivesse me vendo lá. Bom, Isso. se Tatiana pode, eu também posso. Pronto, porque as pessoas que estavam, não tinham um diálogo, parecia um pouco muito formal. Poxa, eu quero falar do mesmo jeito que eu falo com eles, entendeu? Sim. Eu também sou uma pessoa séria e tal, mas eu procuro estar bem mais despojada. E depois disso, veio 2021, aí desse período eu também passei foi quando eu fui descobrindo a questão do AVC. Eu já estava tendo a questão de problemas, dificuldade de esquecimento, tive mal-estar, muitas vezes. E quando foi constatado, foi isso. E não é para ver de coisa negativa, não. É de uma forma que a gente, mais uma vez, um obstáculo para soltar, né? Aí veio o quartzo em 2022. Né? 2021 eu fiquei mais calma, mas me organizando, principalmente querendo ver a questão retomar a questão da empresa, que era escopo. Mas quando foi em 2022 veio o quartzo. E até nas conversas, né, para conquistar, Tatiana, por que você quer tal? Aí eu disse, né? Aí quando eu fui selecionada, eu fiquei muito feliz, porque, e aí eu vou até dizer agora, as pessoas não sabiam o que eu estava passando naquele momento. Problemas pessoais, problemas de saúde, que me deixava muito abalada. Sim, como deixa qualquer pessoa, né? Muita coisa aconteceu. E que chegou um ponto de eu precisar de mais ajuda do que eu imaginava. E o quartzo foi muito... Eu falo isso para todo mundo. Porque foi um divisor de águas para resgatar aquele sonho que eu tive daquela época do movimento estudantil, de que eu teria capacidade tal, resgate de movimentos sociais, tal, o impacto social, você já fazia tal. E mostrou isso. E as mulheres do quartzo não era só uma questão de só ser uma mulher cabeleireira. Ou a mulher que faz uma maquiagem. Era a mulher cabeleireira, transista. Entende? Mulheres que faziam maquiagem para mulheres negras. Agora, acho que de 2 anos para cá, é que as grandes indústrias começaram a se preocupar de fato com a nossa maquiagem. Sim. Porque a gente tinha que usar a criatividade para mesclar as cores, para combinar com o nosso tom de pele, que não era. Então, assim, quando eu vi aquelas mulheres todas, cada um com as suas histórias lá, e teve um momento da mentoria, que naquele momento, eu tenho que me deixar, tô lá para ser mentorada. E foi a Bárbara, né, que mentorou, e eu me lembro como se fosse hoje, uma das mentorias, ela falou, Tatiana, não sei nem se deveria dizer, tá, Bárbara? Mas assim, ela dizendo, Tatiana, porque mentoria você tem que ter um método de como você desenvolver. Sim. Só que ela chegou um momento que ela estava entendendo como é que eu estava, que ela falou assim, Tatiana, acorda, mulher, coisa que um mentor não faz, ok? E ela pediu até, assim, meio sem graça, acorda, mulher, eu sei quem é você, eu sei das suas histórias, suas como é que se diz, as batalhas. Você já fez isso, fez isso, e agora você só quer isso? Não, tem alguma coisa errada, tal. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, nunca. E foi. Nossa, a gente se emociona com isso, porque realmente, às vezes, a gente tá ali falando algumas coisas e a gente não sabe como tá chegando, né? E saber que isso te ajudou de alguma forma é uma coisa muito incrível, né? Ajudou. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. Isso. Pra ir mais além, né? De outra pessoa.
Tipo, pegar aquilo que você realmente gosta de fazer e colocar em prática. E foi quando eu reformulei o escopo e o nome é Tatiana Pires Conexões 84, uma empresa voltada para o desenvolvimento de impacto social e fortalecimento de impacto social. É uma empresa que está para pegar não só a maioria ESG e os impactos sociais, como a gente está começando no Brasil. Sim. Pega a empresa pega aquele recurso, o recurso coloca um projeto que está ali temporário, bota aquelas pessoas para trabalhar, que é de vulnerabilidade total, trabalhou aquele, devolve para a empresa. Isso é algo muito inicial e superficial ainda no Brasil. O correto é investimento para aqueles projetos que podem ser desenvolvidos, e naqueles projetos tem que gerar impacto na comunidade, questão econômica na cidade, tá entendendo? Sim. E tudo isso que cause realmente impacto. São coisas totalmente diferentes. Na hora em que você investe em um projeto social, em que vai gerar emprego e renda, vai gerar produtos para venda, e que você ainda vai motivar uma sociedade, isso sim é impacto social. Um impacto enorme, gigantesco. É um impacto gigante. Isso sim é impacto social. Quando eu falo tudo isso, é porque quando a gente vê algumas pessoas que ainda ficam na dúvida o que é. Então, são coisas porque diferentes. Porque é um termo novo, né? Isso. Então, o Conexões 84 tem a pegada de... Tanto que o formato da minha empresa é um triângulo, tá? Existe o primeiro setor, que é a governança, governo. Sim. Segundo setor, negócios, mercado, empresas. Terceiro setor, as instituições sociais. Tem que ter um ciclo que tem que ter esse ponto nos três. Ele dá para ser trabalhado, só que fica a instituição social aqui como se fosse um coitado pedindo... Não, não é. E nós temos que trabalhar com as instituições sociais dizendo que elas podem. Agora, elas podem ser negócios sociais, como diz lá no Sebrae. Negócios sociais que geram impacto. A empresa ela pode ser de responsabilidade social e investir em projetos de impacto. Governo, leis de incentivo, dessas leis de incentivo e editais, convênios, e injetar aqui e no mercado. Então, a empresa Conexões 84, ela quer ser a interlocutora desse momento que está precisando de uma intersecção. Sim. Entre esses setores. Não é mais o momento de cada um ficar por si, não é. Se o Brasil quer crescer, o Brasil existe 3 setores, então esses 3 setores eles têm que estar conectados. E é por isso que o nome é Conexões 84, para começar no Rio Grande do Norte. Valor, gostei muito, gostei muito. E é muito isso, né? Às vezes já tem as iniciativas, as coisas bem definidas, mas elas não se conectam, né? E ser uma pessoa que conecta essas duas coisas é uma coisa muito bacana e recompensadora, né? Porque é um ganha-ganha, né? Todo mundo vai sair ganhando e a gente vai crescer, porque gerar emprego e renda traz um impacto muito significativo na vida das pessoas. Isso mesmo. Né? É você mudar o status daquela família, né? Porque quando você emprega uma pessoa, uma mãe ou um pai, você está mudando a realidade de uma casa inteira. É verdade, mas quando eu falo muito com instituição ou com pessoas que têm algum projeto social, eu pergunto muito, qual é o seu sonho para com a comunidade? Qual é também o dom dessa comunidade? Eu não quero só pegar quando eles falam Tatiana elabore, ou Tatiana capta, ou Tatiana articule. Eu não quero só fazer para ganhar dinheiro. Eu não. Esse não é meu perfil. Sim. Eu não quero ser só um produtor cultural que quer ter um dinheiro, ou só para aquele nicho que ele se interessa. Não. O Brasil é muito diversificado. Sim. Você pode colocar pessoas que realmente conhecem. Existem pessoas que não foram para a faculdade, mas que têm conhecimentos vastos. Isso chama-se expertises.
essas expertises têm que ser utilizadas. Aí, ter só impacto social não é para ter só geração de renda para aquelas pessoas só porque eles têm que ter renda. Eles têm que ter renda e saber qual é a importância deles no mercado. Então, isso é uma das coisas, uma das pontas do impacto social. Não é só dar dinheiro para eles e fique lá feliz porque você está comendo seu feijão com arroz. Não. Dá condições, né? Dá condições não só de ganhar o dinheiro, mas saber o porquê ele está fazendo e a diferença que ele está fazendo com aquilo ali. Isso é impacto social. Isso é. Impactou, tá impactada, Mona. Eu estou impactada em você. Comente aí embaixo se você está impactado ou não. E, assim, tô amando. Eu queria que você deixasse aqui o seu contato para quem quer entrar em contato com você, né? Eu já sempre falo aqui em todos os nossos podcasts que a Bensar é um negócio de impacto social. A gente trabalha com educação empreendedora afrocentrada e a gente tem essas vertentes, né, de tanto trabalhar com letramento racial corporativo, como dar apoio a essas empreendedoras que estão aí nessa caminhada. Muito importante. Que é muito importante, né? Assim, acho que uma das grandes belezas dos nossos programas de aceleração é realmente gerar esse ambiente em que a gente se sente confortável de partilhar tudo isso, né? Como você falou, tem pessoas de vários lugares, né? Já vieram aqui convidadas advogada, nutricionista, cabeleireira, do ramo da maquiagem, pessoa que trabalha com comércio diretamente, pessoas que trabalham com tecnologia. Todas elas são de nichos diferentes, mas dentro desse programa, dentro desse espaço, quando você se encontra com mulheres negras, né, e você, vamos dizer, você se aquilomba ali, né? Então ali se torna um espaço seguro para que todo mundo possa se desenvolver no seu maior potencial, né? Eu acho que isso é bacana. A gente quer, de alguma forma, aqui dentro do podcast também ser esse espaço de que as pessoas possam se identificar e achar esse espaço seguro onde a gente está aqui falando sobre a nossa vida empreendedora e que você pode ser também, né? Acho que a grande palavra desse episódio é ser referência, né? Isso ser mesmo. Referência, porque a educação e a referência da sua mãe te trouxe para um lugar melhor e você trouxe esse lugar melhor para o seu filho e para as pessoas com quem você estava trabalhando, né? E foi o apoio de outras pessoas. E com certeza você hoje apoia muita gente, né? E é uma rede, né? É uma rede, é uma conexão. Teia, né? Uma conexão. 084, fala sério. 84, Conexões 84. Eu sou publicitária, vocês me respeitam que eu faço aqui. Publicitária, né? Isso aí. Vou fazer aqui a campanha. E isso é muito bacana, né? Da gente estar juntas, né? Mesmo. E você ter pessoas que podem entrar em contato. Queria que você dissesse assim, né? Para uma pessoa que está assistindo agora, como entrar em contato com você, primeiramente. E um recado que você deixaria para elas, prioritariamente mulheres negras, mas também outros públicos que a gente Isso. tem. E que tá passando por essa situação, né? Situação de estou estudando para ter uma vida melhor, ou estou empreendendo e é uma caminhada complicada, né? Não que é você fácil. diria, né? Essa aqui sua câmera, close na mulher, pode dar o seu recado. Primeiro de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade, tá? E que venham tantas outras, né, dominando o mundo. Eu gostei tanto disso. Eu gostei porque isso fortalece muito mulheres como nós em acreditar que tem que dominar o mundo. Como? Não é para ser igual um mega vilão, não. Como tem nos desenhos. Com estilo, gente. Com Com estilo. beleza. Isso. Eu mesmo faço a minha própria propaganda. Isso aí, isso. Então, eu vou te dizer uma coisa. Não, mas agradecer primeiro. Eu sou muito grata. E dizer assim, você falou na questão de propaganda, eu nunca me vendi. Nunca me vendi. Eu tinha vergonha e eu ainda tenho vergonha de fazer isso. A gente vê aqui, e eu quero que vocês, quando olharem isso aqui, isso é uma observação, que ela falou assim, tem que fazer. Eu achei o máximo isso aqui. E a gente tem que parar de ficar com medo. Eu tenho meus medos, não vou mentir. Todas temos, Todas nós temos, e todos os dias,
O meu filho fala assim, meu filho porque eu sou fã mesmo, eu babo mesmo, não é porque é meu filho não, é um menino inteligente. Estamos autorizados a babar as crias, autorizados. Thales Gabriel, Thales Tecazinho, como ele é conhecido. E de que a gente tem que se vender, tem que se mostrar, tem que ser organizado. E que a gente não tem que ter medo de aparecer. Eu me lembro muito que pare de se aparecer, pare de não sei o quê. Não, não é para parar. E dizer a vocês que agora é o Tatiana Pires Conexões 84 e temos o Instagram, que o meu Instagram é um pouco misturado entre a questão de políticas públicas, que eu gosto, é algo que eu não E não quero, pode deixar de fazer, né? A gente não tem que posso fazer deixar, isso mesmo. A questão do conselho, a questão do empreendedorismo é tatianapires.rn e tem o Conexões 84, Conexões 84, os dois Instagrams. E o número é o 849-8734-0520. Nesse número, você pode falar e a gente ver qual é o seu dom, qual a sua habilidade e como é que a gente pode fazer para lhe ajudar. E o recado que eu quero deixar é para todos, para todas em especial. Sim. E não desmerecendo, mas nós, mulheres que somos de comunidade, tá? De comunidade periférica. Quando moramos em comunidade, Bianca, as pessoas, elas vivem aquele mundo, porque é aquele mundo que se sente bem. Uhum. Quando vai avançando, vai conhecendo coisas e os obstáculos são muito cruéis. Será que essas pessoas estão preparadas para saber desse mundo, conhecer e avançar esse mundo? Uhum. Então, pessoas como eu, como você, mulheres que estão no quarto, mulheres negras que estão nas áreas do negócio, da política, tem que se mostrar mesmo, como a gente falou. Tem que dizer a essas pessoas que elas podem. Elas não precisam também se jogar de um penhasco, mas elas precisam se organizar. Sim. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Você tem um sonho? Entendeu? Os meus sonhos estavam lá atrás. E eu confesso que eu estou resgatando eles. Não é fácil. E eu não quero que o mesmo que aconteceu comigo com essa dúvida vá para outras mulheres. Tá? Vocês podem fazer o que quiser. Vocês não precisam ser tudo o que querem que seja, como eu estou falando aqui também. Uhum. Vocês podem ser o que quiser. Você pode ser cabeleireira, você pode ser agente ambiental, que são chamados catadores de lixo, que não deveria ser chamado esse nome, é Sim. Agente ambiental. Uhum. Essas pessoas, você quer ser? Seja. Mas seja porque também você quer saber como é que o lixo ele é decomposto, para onde vai, o que fazer, como contabilizar. Aqui eu tenho um respeito muito grande, sabe com quem? Que eu ainda não tive oportunidade de conversar com mulheres profissionais do sexo. Eu nunca tive a oportunidade de conversar de forma coletiva, assim, de Sim. pessoas. São mulheres, é uma profissão que inclusive está lá no ISS como profissional do sexo. Elas têm direito Sim. a ter a sua ser, como é que se diz, aposentada por Sim. essa profissão. Mas como ela, que é uma empreendedora, com vários empreendedores, como saber contabilizar o seu dinheiro? Porque muita gente escolhe também só querer ter um emprego para saber que vai receber um salário mínimo e distribuir para dentro da sua casa. Eles têm medo de que, possivelmente, é isso que acontece, tá? Empreendedor, principalmente quem está começando, que um mês você precisa de 5 mil, mas você só conseguiu 1.000. Uhum. Então, tudo é sazonal. Você tem que contabilizar, você tem que ter um capital de giro, nem que seja de R$1.000 para poder se manter naqueles educação meses. financeira, né? Tem Todo mundo precisa. Educação financeira, que é uma das coisas que o Conexões 84 vai agora, a partir desse mês de setembro, no espaço social Grêmio Alto do Juruá, lá na comunidade, que a gente vai dar educação financeira para as mulheres donas de casa, que queiram ter o seu negócio,
seja o mínimo que for. Porque eu não sei se é por isso que nós não temos educação financeira no nosso Brasil, porque não querem que a gente saiba controlar o nosso dinheiro. Não sei, pode ser uma reflexão. Fica aí esse questionamento. Fica aí. Respondam nos comentários. Porque essa briga de não ter educação financeira nas escolas, tá entendendo? Isso é algo muito sério. Importante. Então, um beijo para vocês. Dizer que a coragem, fé, tem que ter muita fé. Aonde o Deus está dentro de cada um de nós, eu acredito. Eu sei que às vezes vem uns abalos, mas que você não pode desistir. Jamais, jamais. Muitas vezes foi o que aconteceu comigo, mas não é tão fácil assim derrubar essa negra poderosa aqui. É sobre isso! Gente, tá acabando, mas eu não quero acabar. Mas assim, também. muito Gostei muito obrigada. de conversar Foi com um você. papo incrível. Acho que estamos todas inspiradas e referenciadas, né? Você pode mudar sim. Eu também. Você pode Saiba mudar disso. de rota, mudar de emprego, mudar de tudo, né? Que incrível esse papo. E eu quero falar para vocês que a gente está chegando ao fim desse episódio, mas entre em contato. Entre em contato com a gente também no @bensaiaducafro no Instagram e no nosso site, o nosso bem site, www.bensaiaduca.com.br. E, curtam, compartilhem e mandem para aquela sua amiga que tá aí passando por uma barra pesada, uma dificuldade, um desafio, né? E mandem para ela, né? Façam elas assistirem também. Às vezes a gente precisa desse empurrãozinho. Isso mesmo. Do acorda, mulher! Acorda, mulher! Acorda, mulher! Acorda, mulher! E vem-se embora. Ser empreendedora também. Ou inovar dentro do que você já está proposta, mas aí respeitando quem você é, se inspirando na gente e inspirando outras pessoas. Isso. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo, tchau.